Boa noite. Bem, agradeço a presença aqui numa sexta-feira de trânsito, né, bem congestionado. E é uma honra para a gente, porque essa é a sexta econômica que nós estamos fazendo, que é justamente a intenção é de reunir de uma maneira mais informal possível e fazer uma discussão sistemática sobre um tema relevante. E, é claro, hoje o tema, a pauta, a ordem do dia é a crise, que ganhou forma, que ganhou substância e turbinada pela divulgação do PIB brasileiro hoje, que foi extremamente pessimista, ainda maior do que a gente imaginava. Então, nós temos uma conjuntura, que é uma conjuntura de fato complexa. Nós temos, essa semana e semana passada, nós vimos o que aconteceu no mercado financeiro, uma verdadeira gangorra russa, né? A Bolsa brasileira bate recordes para cima e para baixo, quer dizer, uma conjuntura complexa, e ainda mais sinais, né, claros de desaquecimento e de crise mesmo proveniente da China, que era até pouco tempo atrás a âncora, né, da economia mundial. E para completar esse quadro, quando a gente muda do lado do oceano, a gente vê os Estados Unidos, que também apresentaram o seu PIB trimestral ontem, foi acima das expectativas, né? O PIB americano cresceu 3,7%, quase 4%, numa base da economia de 15 trilhões de dólares, que é uma base bastante significativa. Então, a primeira questão que a gente levanta é o que está acontecendo, né? As bolsas, né, desencontradas de dia para dia, a Europa acabando de sair de uma crise, ou tentando sair de uma crise, a China entrando numa outra, os Estados Unidos com claros sinais de recuperação econômica. Então, o que está acontecendo? E, sem dúvida nenhuma, se a gente for buscar o rastro dessa crise, pelo menos o rastro mais recente, inevitavelmente a gente cai em 2008, né, 2007, 2008. Né, e o mundo inteiro, né, amargou uma crise profunda e, certamente, né, a crise mais grave desde a crise de 29. E, de lá para cá, uma série de acontecimentos tem ocorrido na economia mundial. E, aparentemente, esses acontecimentos nos são retratados de maneira desconectada, isolada e sem uma inter-relação. Então, por exemplo, né, 2008, nós vamos assistir a crise imobiliária nos Estados Unidos, seguida de uma crise bancária, como eu disse, a mais grave. Quando a economia americana começou a resolver... Quando a economia americana começou a resolver a crise, imediatamente após, em 2010, 2011, a Europa entra na crise da dívida externa, a dívida interna europeia. Quando a Europa mal começa a equacionar os seus problemas, onde a Espanha ela começa a recuperar a sua faixa de crescimento econômico, a Itália, igualmente, e a Grécia começa a assinar os grandes acordos, quando se pensava que a luz do fim do túnel estava logo adiante, vem a China e a crise dos emergentes. E, novamente, a China, que era o grande motor, junto com os emergentes, dessa economia mundial em crise, coloca mais complexidade nessa conjuntura. E esses fatos seguidos, concadenados, são apresentados como se fossem completamente desconectados. Então, de fato, o que está acontecendo? O que está ocorrendo no mundo? E, sem dúvida nenhuma, a gente não pode considerar esses fatos dos últimos 7 anos, esses 3, 4 fatos que eu alinhei rapidamente aqui,
fatos, né, isolados, uma mera coincidência. Com certeza não é. Se a gente for buscar alguma explicação para isso, uma explicação clara que a gente pode encontrar, que hoje nós estamos assistindo dois grandes fenômenos na economia mundial. O primeiro é um excesso de liquidez global. E esse excesso de liquidez a gente pode buscar a origem dele muito nas respostas que os países começaram a construir nos anos 90, frente à crise asiática. E qual foi essa resposta? Acumular dólar. Acumular dólar nas suas respectivas reservas, como forma de ser um anteparo, um colchão amortecedor das instabilidades provenientes do mundo externo. E esse excesso de dólares, né, acumulado nos anos 90, já começa a refletir, já no início desse século, né, em 2008, na crise norte-americana, né, que, na verdade, esse excesso de dólar caminha para os Estados Unidos e provoca, né, a grande crise, né, do século XX, depois da de 29. Depois, rapidamente, esse excesso de dólares passa para a Europa. E aí que nós vamos observar que a Alemanha e algumas economias do norte da Europa começam a transferir o excesso de dólares dele para as economias mediterrâneas. Espanha, Portugal, Grécia, e detona a crise europeia. E agora, esse excesso de dólares está completando o seu movimento global e cai aonde? Na China e nos emergentes. Foi nesse momento que nós assistimos uma valorização espetacular do real, comprometendo o nosso complexo aparelho e aparato industrial construído durante 60 anos, e esse excesso de dólares nos países emergentes, valorizando o real e o yuan, é a bola da vez, provoca essa grande crise que nós estamos assistindo aqui. E parece que essa circulação desse excedente internacional de liquidez não para aqui. Tudo indica que ele retornará como um efeito bumerangue na origem dele, que é a economia norte-americana. E alguns sinais a gente já pode detectar. O que a gente está observando? A economia norte-americana tem recuperado, tem mostrado sinais claros de crescimento. E o principal deles foi o PIB, que eu mencionei há pouco tempo atrás. O nível de emprego tem sido recuperado, a renda tem recuperado. E, no entanto, o Banco Central americano insiste em não aumentar a taxa de juros. Por quê? Certamente ele não vê esses sinais positivos de aparente recuperação da economia americana como sinais sólidos. Ele certamente está vendo a grande possibilidade dessa onda de liquidez internacional atingir novamente a economia norte-americana. E o indicador mais claro é que a mera expectativa de aumentar a taxa de juros provocou uma valorização do dólar incrível. E eles estão com medo. Então, a crise internacional, de fato, ela está bem interconectada e nós estamos no meio de um grande turbilhão. Esse é um primeiro fator. O segundo fator que provoca essa crise é a ausência de oportunidades de investimento. O mundo não tem. A China está mudando o seu modelo de crescimento, voltado para exportação, voltado agora do modelo voltado para exportação para o modelo de crescimento interno. A Europa está com a sua infraestrutura muito bem aparelhada e há, portanto, poucos investimentos, poucas oportunidades de investimento. Então, quando nós associamos um excesso de liquidez internacional aliado a um ambiente de negócios de pouca oportunidade que gera baixo crescimento econômico, você potencializa enormemente as crises provenientes da especulação
através da formação de grandes bolhas, seja bolha imobiliária, seja a bolha das .com, sejam as bolhas da dívida pública europeia, enfim, a instabilidade ela é grande. E como sair disso? Essa que é a grande questão, né? E eu vou deixar essa questão para a gente tratar ao longo do debate. E na verdade, o expositor aqui vai ser o nosso conselheiro, o professor Cláudio Gontijo. Ele é formado em economia na UFMG, ele tem mestrado na Unicamp, PhD na New School e professor desde 79 da UFMG. Além desse sólido, né, formação acadêmica, ele também fez a sua militância como economista. Ele foi assessor econômico do governador Itamar Franco, chefe de assessoria econômica da Secretaria da Fazenda, ele foi membro do Conselho de Administração da CEMIG, diretor da Fundação João Pinheiro e membro do Conselho Curador da FAPEMIG. E hoje, certamente, o cargo mais importante que ele ocupa, em toda essa rica trajetória dele, conselheiro do Corecon. A palavra, o Cláudio Gontijo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui tratando desse assunto, numa sexta-feira, que não é um dia muito à noite, né, que não é um horário muito apropriado para discutir essas questões. Então, realmente, é uma honra estar aqui com aqueles que se predispuseram a vir aqui estudar, discutir conosco o problema da crise atual que passa o país. Nosso enfoque vai ser principalmente sobre o aspecto econômico. É claro que essa crise tem uma dimensão política, que seria bom discuti-la também, né? Mas nós tínhamos feito um convite na última hora, a pessoa que foi convidada declinou do convite porque ela não poderia vir. Então, sobrou a parte econômica, o que nós vamos tratar nessa noite hoje. O que nós vamos fazer é mostrar os números da economia brasileira, mostrando, sustentando algumas das teses que nós temos e descrever o que está acontecendo, os chamados números, grandes números da economia brasileira, e aí nós passaremos para o debate. Nós devemos gastar aí no máximo 40 minutos para depois discutirmos, né? Em primeiro lugar, o Pedro Paulo já falou sobre a economia mundial. O que nós queremos mostrar, nós vamos fazer nossa exposição mostrando alguns gráficos que vão ilustrar e mostrar o que está acontecendo. O primeiro deles é sobre o PIB mundial, quer dizer, o que nós tivemos aí em comparação com o PIB brasileiro. Vocês não devem estar vendo aqui por baixo, né? Porque a mesa... A linha azul é a economia mundial e a linha... que é isso aí? Rosa-choque, né? É a economia brasileira. E são as taxas de crescimento do PIB mundial em termos reais, né? O que nós tivemos? Nós tivemos, a partir de 2002, né, nós tivemos uma aceleração da economia mundial. Isso aí é por conta da bolha do chamado subprime, né, do processo especulativo com a construção civil, com a venda de residências e edifícios comerciais. Ela começou nos Estados Unidos, se alastrou nos países da Europa, né? E foi uma grande bolha especulativa, e esse período também coincide com o período de aceleração do crescimento da China, que cresceu entre 11% e 12% durante aí 5 a 6 anos. Isso vai desembocar em 2008, com o pânico, né, que seguiu a quebra daquele banco de investimento norte-americano Lehman Brothers, no dia 15 de outubro de 2008, né, o Federal Reserve se recusou, na verdade o
o Paul Paulson, que era o secretário de Tesouro norte-americano, se recusou a entrar numa operação de resgate do Lehman Brothers. O Fed também, por causa disso, não quis, e aí nós tivemos a quebra desse banco norte-americano, que desembocou num pânico mundial. E se não fosse pela pronta ação do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, depois do próprio Tesouro, nós teríamos tido uma grande depressão. Na verdade, os 4 primeiros meses, o comportamento de todos os indicadores foram iguaizinhos o comportamento dos indicadores durante a Grande Depressão. Mas depois a ação pronta do governo norte-americano e depois dos governos da Europa e dos bancos centrais, não se evitou a crise em 2009, mas houve em seguida uma recuperação. Mas depois a economia vai desacelerar, né? E há uma pequena aceleração em 2015, em 2014, né? Já coincidindo. Observe que o ciclo do Brasil, da economia brasileira, segue muito perto do que aconteceu na economia mundial, a não ser nos últimos 3 anos. Isso ocorre, né, em parte porque no período de 2002 a 2004, as exportações brasileiras, por conta da expansão da China, elas duplicaram em 3 anos. Isso que foi o carro-chefe, né? E quem ganhou a popularidade com isso foi o presidente Lula. Ele, na verdade, a política econômica estava muito similar à que está sendo implementada hoje. A política econômica era uma política contracionista, né? Mas, todavia, como a economia internacional bombou e arrastou o Brasil. E o Brasil quase cresceu ao nível da economia mundial, né? Mas... E depois nós tivemos uma ótima recuperação em 2010 na economia brasileira, e depois, a partir de 2011, ela se desacelera, né? Ela passa a quase entrar numa recessão em 2014. Bem, esse gráfico mostra o comportamento do volume físico, índice de quanto, das exportações em termos mundiais e em termos do Brasil. Observe que no período aí de 2000, novamente, o Brasil está em rosa e o mundo está em azul. Observe que, novamente, quer dizer, o que nós temos aí a partir de 2001, né, o que acontece é que as exportações brasileiras crescem muito mais que as do resto do mundo como um todo. Por conta, exatamente, o grande responsável por isso foi a China, né? Na demanda por commodities. Mas isso perde velocidade, né? Em 2008, 2009 há uma contração do comércio internacional e volta. Depois nós temos um comportamento bem modesto a partir de então, sendo negativo em 2014. No caso do Brasil. É muito interessante que aí esse quadro não mostra o chamado... Nossa, encostei aqui. Os termos de intercâmbio, a relação entre preço de exportação e preço de importação. Nós tivemos uma relação muito favorável durante o governo Lula, mas hoje ela é desfavorável, ou seja, os preços das matérias-primas, das commodities, caíram muito mais do que os preços de produtos industrializados. Então isso é um fator agravante do cenário externo da economia brasileira. Bem, o segundo item, né, é o que aconteceu até 2014, o que estava acontecendo, né? Bem, em primeiro lugar, esse quadro nós já mostramos, né, é o quadro de crescimento do produto. Nós temos uma desaceleração, né, principalmente a partir de 2012. 2011 a economia brasileira cresce quase 3%, né? Mas a partir de então ela desacelera mais em 2014. Bem, aí um dos fatores explicativos disso é o comportamento das próprias exportações. Esse é um comportamento, um gráfico, né, que pega de 2000 mostrando o que acontece a partir de 2012. Quer dizer, a partir de 2012 esse dado já é em valor. As exportações brasileiras estão caindo, né? E isso tem afetado o PIB brasileiro.
é muito importante, né, considerarmos o que aconteceu em termos do chamado investimento externo. Aí é investimento em direto e em portfólio, ou seja, em aplicação de recursos na Bolsa de Valores. E o que nós observamos, né, é que a partir de 2007, né, e principalmente a partir de 2009, há uma elevação dos investimentos externos procurando o Brasil. E isso tem a ver com aquilo que o professor Petersen falou, com o excesso de liquidez ao nível mundial. Por que o capital vem para o Brasil? Porque acredita que aqui tem chances de ganhar alguma coisa, o capital externo, né? Mais do que nos Estados Unidos e na União Europeia. Por quê? Porque as taxas de juros desse país e o próprio crescimento econômico são muito reduzidas. As taxas de juros reais são negativas. Então não há... O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou procurar onde eu posso ganhar alguma coisa. E tem um país, né, que tem tido um comportamento muito... no cenário internacional, até muito recentemente, né, um comportamento exemplar. Então vamos para o Brasil, né? E observe que em 2014 não houve nenhuma redução dos investimentos externos, a não ser nos últimos meses do ano. Isso é muito importante, mostra um nível de confiança do capital internacional no governo brasileiro, nas condições gerais do Brasil. Isso também se revela no montante das reservas internacionais, que se mantiveram mais ou menos estáveis nas reservas cambiais, os dólares que o Brasil tem, né, depositados por aí. Então, não há uma redução das reservas internacionais. Até 2014 não houve. Bom, o que houve, e esse gráfico, como ele está, podia ter feito uma escala diferente, né, ele não dá uma visão adequada do que aconteceu, né? Mas o que nós temos, né? Ele começa em janeiro de 2013 e vai até, são 2 anos, né? De dezembro de 2014, são em meses. Então o que nós temos, né? Infelizmente eu acho que vocês não estão vendo a parte de baixo dá para ver? Então é o seguinte, o que nós notamos aqui é que o dólar sai de 2 para 2,5. Quer dizer, é uma valorização do dólar muito importante, né? De 15%, correto? Bem, mas isso é taxa média mensal, ok? Então, são os dados do Banco Central. Aí nós temos, né? E o comportamento inflacionário? É preciso dizer que a imprensa, nesses 2 últimos anos, ela foi muito crítica, muito ácida nas suas críticas. Mas os dados brasileiros nunca foram ruins nesse período. Isso é muito importante. Nós vamos mostrar aqui, nós já estamos mostrando, vamos mostrar todos os dados não foram ruins, né? Então o que nós temos? Uma inflação que se situa em torno de 6%. Ela se estabiliza em torno de 6%, né? Medida através do índice de preço consumidor ampliado, que é o índice oficial de inflação, né? Nós vamos ver que o IGP, a média do IGPDI, que é o índice geral de preços, né, que é o mais usado, né, pelo mercado financeiro, ele usa outros, mas esse é um dos mais usados, não fugiu muito. Aliás, a média ficou até abaixo, não parece, né, mas a média ficou um pouco abaixo do índice geral de preços, né? Então, houve até uma queda no último ano, 2014. Bem, e outro indicador de finanças públicas, nós tomamos a chamada dívida líquida do setor público, né? Em 2014, ela é menor do que em 2007. Quer dizer, ela é muito menor do que em 2012. Em 2012, ela chegou a 62%. Quando nós temos aí algo, né, em torno, bem abaixo de 40%, né, 38%, 37%, essa é a dívida líquida do setor público, né? A dívida total está em azul e a dívida externa, né, ela está abaixo da linha porque ela é positiva. Nós somos credores externamente. Então, a dívida externa do setor público é muito reduzida, né? Terminou 2014, 38% do produto interno bruto. Isso é um número muito bom, né? Nós vamos mostrar
E agora esse negócio aqui, só porque eu falei. Bem, o que ficou ruim no final do ano passado, a partir de 2013, foi o chamado déficit nominal, né? Nós temos aí o azul déficit nominal e o superávit primário em rosa, né? Isso em termos de porcentagem do produto interno bruto. Nós vemos que há um salto, né, em 2014, em termos do déficit nominal, e uma queda do superávit primário. Isso aqui é importante, porque isso não é importante para nada, a não ser para os banqueiros. Os banqueiros ficam assustados porque o receio deles é que amanhã você entre numa situação de insolvência, de pagamentos retardados da dívida pública. Então esse é o principal. E por quê? Porque o pagamento da dívida pública vem do superávit primário. O superávit primário é aquele superávit, é aquele resultado financeiro, se for positivo, né? Que não inclui os gastos financeiros do governo. Então é de onde, teoricamente, o setor público tira o seu recurso para bancar os juros da dívida. Então o superávit é negativo, ele não tem dinheiro para pagar. Como é que paga a dívida? Tomando uma dívida ainda maior, né? Aquilo que chama-se de finança Ponzi, a finança desequilibrada. Então esse é o receio. É claro que esse indicador não é um bom indicador. O bom indicador é o chamado déficit operacional. Por quê? Porque o déficit nominal inclui a correção monetária da dívida. Vamos supor que nós tenhamos uma dívida de 100 bilhões. Aí teve uma inflação de 10%. Você está com a mesma dívida, nominalmente ela vai para 110. Isso aparece como um déficit nominal de 10%. Quando o déficit operacional, aquele efetivo, é zero. Só que o Banco Central deixou de calcular isso a partir de 2009. Por quê? Porque quando o Armindo Fraga chegou no governo, e o Meirelles passou a comandar o Banco Central, ele tirou esse indicador. Isso, quer dizer, pode ser por uma ignorância ou má fé. Mas o fato é que essa informação, que era crucial, deixou de ser publicada. É claro que isso não é importante para o banqueiro, mas é importante como argumentação contra o banqueiro. Exatamente porque quando o déficit nominal inclui a desvalorização da moeda. É claro que isso aqui não houve, esse salto não foi por conta da desvalorização da moeda, né? Mas aqui nós temos, bom, eu não sei o que aconteceu, está faltando um slide, ele sumiu, vamos ver se ele aparece. Será que eu abri? Não, mas está faltando, porque o que eu fiz? Eu trouxe aqui, não sei por que não está aqui, né? Comparação com os níveis internacionais. Hein? Nós vimos, mas eles sumiram. Eles estão aqui não, eu não vi não. Tem não. Não tem não, eu não te mostrei não, Pedro. Eu vou falar, pois é. Os níveis brasileiros são extremamente favoráveis. Quer dizer, quem que tem déficit de 6% do produto interno bruto? O Japão tem 9%. Os Estados Unidos têm 10% déficit nominais. Então você pega os principais países desenvolvidos, com exceção da Alemanha, e de uma meia dúzia, não é? Os déficits são muito maiores que o Brasil. E as relações de dívida sobre PIB nos Estados Unidos é quase 100%. É praticamente 100%. Não é? O limite da União Europeia é de 60%. E nós temos 38%. A situação brasileira é folgada, tranquila. Era tranquila em 2014. E isso contrasta com o furor da imprensa. Tá certo? Aliás, eu tenho um amigo, né, não vou falar o nome aqui, veio uma pessoa que trabalha no sistema financeiro do Canadá, fazer uma palestra aqui, por convite de uma instituição, e uma das pessoas que organizou esse evento
é meu amigo. E ele me chamou para debater. E a pessoa chegou aqui com um quadro absolutamente negativo do Brasil. Foi em janeiro deste ano. E eu fui lá. E eu apresentei os dados. Ele falou falou um monte de coisa. Ele falou assim, bom, vamos ver os dados. Os dados no Brasil eram bons. Não vou dizer ótimos, mas eram bons. Aí eu falei, olha, então, e tem uma causa disso. Tem um descompasso entre a situação efetiva que os dados revelam e o discurso da imprensa. E o que circula entre os banqueiros e investidores. Né? Então o problema era político. É político. Hoje já não é tão somente político. Né? Bem, aí, o que houve no final do ano passado? A presidente Dilma, diante logo imediatamente após a eleição, e aquela gritaria, certo, que ela podia ter ignorado, né? Ela foi conversar com o Lula. O que o Lula disse? O Lula, observem a coisa como é interessante. O que ele fez em 2003, quando entrou no governo? Ele aplicou uma política, não é? O dólar tinha explodido, tinha chegado a 3,8 em setembro de 2002. Né? E o governo FHC terminou sem nenhuma credibilidade, com o dólar explodindo, com um monte de problemas. Ele entrou, o que fez? E chamou uma equipe super conservadora que aplicou uma política econômica muito semelhante à que está sendo implementada hoje. E aí, a situação, o dólar logo em março de 2003, ele voltou para um patamar razoável, né? Acalmou o mercado e o seu governo decorreu, foi um governo considerado por muitos um governo favorável, por todo mundo. Né? Quer dizer, por que aconteceu aqui naquele momento? Porque a economia mundial estava explodindo. E aí o Brasil pegou carona, apesar de pisar no freio, mas a locomotiva era muito forte, arrastou o vagão da economia brasileira que estava freando. Né? Só que esse não é o cenário hoje. Então, foi implementada uma política muito semelhante, mas os resultados são absolutamente contrários. O que aconteceu? Esse troço aqui acabou de... O que foi feito, né? Eu não vou... Basicamente, você cortou o gasto público, não é? E uma política monetária contracionista. Aumentou a taxa de juros e reduziu o crédito das instituições públicas federais. Bem, o que aconteceu? Primeiro, isso aí está o comportamento da Selic. Essas datas aí são as reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, né, que é o que determina a taxa de juros. E esse vale aí corresponde, não é? Ele corresponde, né, a 2013, quando a Selic saiu do menor patamar, né? Mas o que nós vemos, né, a partir de janeiro, né? Exatamente aqui é a política, elevações da taxa de juros resultantes das decisões do Copom, já sob o comando, o banco, já sob o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Bem, o que aconteceu? Primeiro, esse dado, aliás, saíram dados hoje do IBGE, e eu os recebi aqui às 6 horas da tarde, então não teve jeito de incluir na exposição, certo? Mas a gente sabe, esse dado fala para vocês, né? Em primeiro lugar, a produção industrial, aí nós estamos comparando em azul em 2014, em 2015 em rosa choque, né? Vermelho. O que aconteceu? Uma redução. Novamente, essa redução chega a ser expressiva, 6, 10, 15%, dependendo do setor. E aí nós temos a massa salarial
da indústria paulista. Isso é muito importante, porque a indústria paulista, a indústria de São Paulo é o termômetro do Brasil, da economia brasileira. Se você souber o que está acontecendo com ele, você sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. E há uma redução expressiva, né, da massa salarial na indústria de São Paulo. Isso aí é o PIB trimestral, que é em relação ao semestre anterior. O que nós temos? Nós temos, né, já tínhamos, né, a partir aí do segundo trimestre de 2014, uma queda em relação ao ano anterior. E a partir de então, né, isso aqui é que ocorreu em 2015. Só que esse dado aqui não corresponde ao que saiu do IBGE hoje. Hoje, esse dado aqui está em torno de 1,5%. O IBGE publicou hoje a informação e em relação ao trimestre anterior, nós temos uma queda de 2,6%. Observe o seguinte, 2,6% no segundo trimestre. Ora, no terceiro e quarto trimestre, nós vamos ter um resultado, na minha visão, pior ainda. Por quê? Porque, mas a economia não cresce nos últimos 6 meses? Cresce, mas esse ano vai crescer menos do que o ano passado. Então, se nós já estamos com 2,5% de queda, nós devemos chegar, essa é a minha previsão, no final do ano, talvez com a queda do PIB de 3%. Aliás, esse valor foi que eu dei no início deste ano, e as pessoas me riram de mim. Hoje já está em 2%, chegar em 3%, não chegar em 3% não tem problema, eu já acertei, estou mais perto, né, de quem prevê uma recessão suave no Brasil. Bom, isso aí é a taxa de desemprego, que está se elevando. Isso é uma tragédia, gente, esse desemprego é uma tragédia. Está se elevando aceleradamente, já chegou a 8,5%. Então, isso é o efeito Levy. E aí está a inflação acelerou. A inflação acelerou, não é? A taxa de câmbio subiu, tá certo? Ela continuou a subir, não é? Nós temos aqui exatamente em um ano, né? Ela já chegou a 3, quase 3,5, caiu um pouco, mas ela observe que nós saímos de 2, né, para 3, agora nós temos em 3,5. Então a taxa de câmbio, o movimento não foi interrompido. E as finanças públicas pioraram muito. Isso é uma ironia. Por quê? Porque não chegou. Qual que era o diagnóstico da imprensa e dos entrevistados pelas empresas? Quem são os economistas do Banco do Bradesco, do Itaú, os professores do IBMEC, a turma vinculada aos interesses dos banqueiros de investimentos. É isso que aparece na notícia. Investidores, é isso que aparece. E esse pessoal, né, qual era o grande problema da economia brasileira? Era o déficit público, correto? A inflação e o déficit público. Ora, a inflação subiu expressivamente, a média dela estava em 6, hoje está em 10. Média de anual, tá certo? Anual está em 10, 9,5% a 10%. Estava em 6, 6,5%. E o déficit... Houve um crescimento, né, está em torno de 8%, estava em 6%, está em 8%, o déficit nominal, e o resultado primário piorou. Foi reconhecido nesses dias, né, houve uma piora da situação fiscal brasileira. Por quê? O motivo é muito simples, a gente aprende, eu dou aula de introdução à economia, e quando eu dou macroeconomia, que são 3 semanas... No término fala assim, olha, você sabe mais macroeconomia do que o ministro Joaquim Levy. Tá certo? Vocês não ficam infelizes, não, vocês ficam tristes, correto? Porque o sujeito não sabe uma coisa que chama multiplicador keynesiano. O multiplicador keynesiano, eu dou um exercício, peço aos alunos, dou os dados, peço para eles calcularem o multiplicador. Hoje é um pouco menor, né, mas vamos arredondar. O multiplicador brasileiro é em torno de 2.
que é um multiplicador? Se você dá um aumento, uma variação do gasto autônomo, qual é o seu impacto sobre o PIB? Ora, vamos supor que eu sou um sujeito muito inteligente e vou para fazer o que o Joaquim Levy fez, foi o que a Grécia fez, foi o que os países da União Europeia fizeram, né? É o seguinte, eu vou cortar o déficit público brasileiro, eu sou muito poderoso, eu sou em 100 bilhões, não, está muito grande, né? Vamos em 10 bilhões, um número redondo. Vou reduzir o gasto em 10 bi. Então, eu reduzo o gasto em 10 bi, né? Isso é a conta da dona de casa. Eu tenho um orçamento doméstico que eu estou gastando 10 bi a mais do que do meu salário. O que eu faço? Reduzo meu gasto em 10 bi e equilibro o orçamento. E uma das coisas que eu tenho escutado dia a dia na imprensa e até em economistas falar que economia doméstica é a mesma coisa que economia do país. Isso é uma estupidez colossal. Por quê? Porque se o multiplicador é 10, eu corto o gasto, do multiplicador é 2, se eu corto o gasto em 10 bi, a minha renda, o meu PIB cai em 20 bi. Olha, se a carga tributária brasileira é 35%, vamos ser conservadores, a minha arrecadação tributária cai em 7 bi. Então, o ganho que eu tenho com isso é 3 bi. Então, fica o cachorro correndo atrás do próprio rabo, não é? É isso que a União, por isso, eu escrevi um livro, aliás, eu trouxe aqui, né? Fui lá dentro pegar, eu pensei que tinha outro livro que eu tinha escrito, com o professor Fabrício Augusto de Oliveira, sobre os problemas atuais. Esse aqui é sobre a crise da União Europeia. Vou botar na luz aqui. Esse aqui. A crise da União Europeia, Why Pigs Can't Fly. É exatamente nós comentamos a crise da União Europeia em detalhe, mostrando exatamente isso que acabamos de falar, né? Como a política da União Europeia transformou um foguinho na cozinha num incêndio que tomou conta do apartamento. Por conta da estupidez da política econômica, que é a mesma que era implementada em 1920. Quem estuda as políticas econômicas implementadas logo depois da Primeira Guerra Mundial, na década de 20, e depois, né, com a Grande Depressão, a Grande Depressão só virou Grande Depressão por causa da política econômica. Aliás, vamos lembrar que o presidente Roosevelt, né, retirou a economia da recessão, aumentando o gasto público, não é? Através do endividamento. E o que aconteceu? Em 2008, ele estava preocupado porque o pessoal ficava buzinando na vida dele. Olha, mas o déficit tem déficit, vão equilibrar o orçamento. Ele decidiu equilibrar o orçamento. O que aconteceu? A economia recuou uns 5 a 10%, independente do setor, em 1938. Aí depois ele abandonou isso e também porque chegou a Segunda Guerra Mundial, ele abandonou de vez o equilíbrio orçamentário. E, paradoxalmente, o orçamento foi se equilibrar muito depois. Né? Então, esse tipo de política econômica, a explicação é esse aí. O resultado está aí. O resultado piorou, chama tiro no pé. Né? Bom, mas tem um efeito positivo. Qual que é? A queda das importações. Claro, a renda cai as importações e ajuda no equilíbrio do déficit em conta corrente, que era um dos principais problemas que reduziu. Tá certo? Isso, gente, é a mesma política do Fundo Monetário Internacional. Eu vivi minha vida como economista criticando o fundo. E aí chega o senhor Joaquim Levy e implementa uma política como se o Fundo Monetário Internacional tivesse. O fundo é famoso, ele nunca ajusta a economia, ele desajusta. A única coisa que ele serve é para ajustar as contas externas. Todas as políticas do Fundo Monetário Internacional foram mal sucedidas no combate à inflação, né? E muito bem sucedidas no ajuste externo. Só que nós estamos fazendo, né? O que está acontecendo? A mesma coisa. Por exemplo, quando nós fizemos uma política de ajuste no início da década de 80, nossa inflação, que era de 77%, subiu para 220%. Depois ela
ela passou por um processo de expansão que nós não vamos discutir aqui, por força de um plano de implementação de umas políticas do Fundo Monetário Internacional. Ora, é claro que nosso ensino de economia está muito mal, porque fica ensinando bobagem para os meninos. Aliás, para evitar isso, eu tive que escrever um livro também, que estava propaganda. São comerciais, não, isso é propaganda subliminar, nem tão subliminar assim, né? Foi publicado em 2013, exatamente para dada a insatisfação que eu sempre tenho com os livros de economia, que são muito ruins, né, de introdução à economia. São importados, são enlatados, importados, e muito ruins, cheio de erros, cheio de problemas. Bom, até os investimentos externos, entrada de capital externo, piorou no Brasil, não é? Os investimentos diretos caíram um pouquinho, 38 para 33 bi, né? Isso no mesmo período, trimestre a trimestre, primeiro trimestre deste ano em relação ao igual período do ano passado. E aumentaram a saída está em rosa, e a entrada e o resultado total em azul. Bom, mas as reservas internacionais, isso então entra em financiamento e outras contas, aumentaram. Então a política tem sido bem sucedida, né, em termos do desajuste externo, que nela nem foi uma questão que nem foi aventada na discussão no final do ano passado. Quem tem salientado isso são os economistas do contra, como eu, por exemplo, né? Quer dizer, isso na verdade não é um problema, não chega a ser um problema, nós vamos falar sobre isso agora, né? Não chega o desequilíbrio externo, está aí, não chega a ser um problema. Porque nós vamos discutir primeiro, né? Aí aqui mostra o período de vacas gordas que não foi aproveitado pelo Brasil, né? Que vai de 2002 até 2012, mais ou menos, né? Que nós tivemos um superávit na conta do comércio exterior. Quem comprometeu isso? Por que acabou? Por dois pecados capitais, pecados mortais, segundo a igreja, né? Primeiro, né? O pecado mortal leva para o inferno, né? Então, o primeiro pecado que fez é deixar o dólar desvalorizar. Essa ideia de câmbio flutuante que o mercado ajusta, o mercado ajusta coisa nenhuma, o mercado termina sempre em grandes volatilidades, em grandes crises. Né? E aí nós tivemos um desequilíbrio. Se nós não tivéssemos, o que a China fez recentemente? Desvalorizou o dólar. Por quê? Porque as exportações da China estão caindo. E a China não quer perder o mercado internacional. A China, né? Ela sabe o que faz. E nós, boboca, não sabemos nada. Fazemos o que nos mandam e só fazemos coisa errada, então. Nós somos bons meninos. Então, o que acontece? A China e o que nós fizemos? Mantemos o dólar, chegou a 1,6, pô. Que é isso? E só meia dúzia de economistas brasileiros reclamaram. Algum economista do Bradesco reclamou? Alguma gente do governo Lula ou do governo da Dilma falaram alguma coisa? Falaram que o dólar estava baixo? Né? Então, e o segundo pecado é o pecado da abertura comercial. Não? Isso aqui? Isso é a crise do subprime. Certo? Caiu tudo. Felizmente caiu os dois. Né? Depois. Aliás, o superávit brasileiro demorou muito, né, a desaparecer. Mas, e o maior problema é a conta de transação, balanço de transações correntes, que entra balanço comercial, mais a remessa de lucros das multinacionais, pagamento de juros da dívida externa. Nós somos credores externos, mas o que nós depositamos no Federal Reserve, nós ganhamos 0,5% ao ano. E o que nós tomamos emprestado, nós tomamos entre 5% a 9% ao ano. Essa é a conta belíssima. Por isso é que nós somos credores, mas pagamos juros. Né?
Então, aí está, nós colocamos o chamado investimento direto, que não é muito bem investimento direto. Por que não é investimento? Porque compra de empresa entra com investimento. Isso não é investimento, isso é inversão financeira. Investimento é quando você tem um bem de capital novo, você constrói um prédio novo, você constrói uma empresa nova, isso é investimento. Mas quando você compra uma empresa, isso não é investimento, né? Isso aumenta o passivo externo do país e vem o dólar, né? Mas o dólar que você recebe hoje, você paga pela vida inteira. Epa, mas esse troço aqui tem vida própria. Bom, então isso foi grande parte coberto, deixou de ser coberto há 2 anos atrás, né, a partir de 2013, né, as transações correntes, o déficit ficou maior do que o déficit que a entrada de capital de investimento direto no país. Bem, isso não chega a ser um problema, isso pode ser visto agora. Apesar disso, né, nós tivemos uma estabilização das nossas reservas internacionais. Tá bem visto isso aí. Por quê? Por conta de quê? Exatamente pelo que o professor Peterson falou. Nós vemos no mundo de excesso de liquidez no mercado internacional. No período de 3 anos, os Estados Unidos colocaram, e a União Europeia colocaram no mercado internacional em circulação 4 trilhões de dólares. Esse dinheiro está aí circulando, é por isso que nós estamos com reservas. Todo mundo ficou com as reservas internacionais, expressivas. Então isso afasta a crise externa por um período muito grande. Nós vivemos num cenário diferente. É claro que ao longo prazo isso compromete a situação norte-americana. Mas isso é no longo prazo. Como já dizia Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. Então azar do longo prazo, não é? Então é claro que isso, o problema é muito mais grave. Por quê? Aliás, isso tem a ver com o que está acontecendo, inclusive a nível político. Porque os Estados Unidos têm invadido vários países, está confrontando a Rússia, né? Por quê? Porque ele vê que o único... Por que a Rússia criou o banco dos BRICS, né? E o acordo de reservas, que é o FMI dos BRICS? É para reduzir a importância do dólar. A China está recebendo hoje, fazendo empréstimos e recebendo pagamentos em yuans. Yuans? Né? Yuan. Então, isso... E houve, por exemplo, uma reunião entre a Dilma e eu sei porque um amigo meu estava presente nessa reunião e me contou, falou assim, olha, o presidente da China, conversando com a gente, falou assim, olha, nós temos que criar um sistema monetário nosso, retirar os Estados Unidos. Eu quero uma aliança estratégica com o Brasil. Os bancos árabes estão operando em yuan. Os bancos árabes já estão operando em yuan. Vários bancos, isso é uma coisa muito interessante, porque eu estou fazendo um investimento nisso, espero escrever um paper, né? Você tem um movimento, que é um movimento, primeiro, de acumulação de reservas de ouro no mundo inteiro, outra, expansão, a redução do papel do dólar de reserva, de moeda de reserva, tem várias coisas, mas, por exemplo, um dos acordos dos Estados Unidos com os países árabes, que é o seguinte, principalmente com a Arábia Saudita. Isso é lá atrás, foi um acordo. Como é que você tem garantia que o dólar vai ser aceito? Uma forma é petrodólar. Isso é um acordo com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita só recebe dólares. Por quê? Para garantir a liquidez do dólar no mercado internacional. É um dos problemas com o Saddam Hussein, porque o Saddam Hussein passou a receber euros. Então, ali ele assinou a sentença de morte dele. Hoje a briga com a Rússia, porque a Rússia é o principal entrave à expansão, inclusive militar, dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, ela deu um stop nos Estados Unidos na Síria, falou que defenderia o espaço aéreo da Síria. Depois os Estados Unidos estão bombardeando a Síria de forma escondida, fingindo que estão bombardeando os ISIS, né? Mas isso é outra história. Então, existe, né, o único ponto que garante a hegemonia norte-americana hoje é o dólar.
porque os Estados Unidos hoje não é a indústria chinesa é maior do que a indústria, o PIB chinês hoje em PPT, né, em poder de compra da moeda estável, é maior do que o PIB norte-americano, né, o PIB industrial dos Estados Unidos é um pouco maior do que o PIB da Rússia, né? Então os Estados Unidos já não é, economicamente não é a potência que era, mas tem a hegemonia do dólar. Só que essa hegemonia está sendo solapada pelo fato de ter emitido dólares para salvar o sistema financeiro. E esses dólares estão rodando por aí. Mas esse seria objeto de outra discussão, né? Nós não vamos fazer isso agora. O negócio travou aqui de novo. Conclusões, né? Conclusões? Eu não sei porque algumas transparências sumiram. Eu acho que é para eu reduzir o tempo, porque já estou demorando muito, né? Primeiro, o que nós tínhamos antes, até 2004? Nós tivemos um desequilíbrio externo, né? Que esse é um dos fatores que estava levando a desvalorização cambial, né? E, por sua vez, estava na base da aceleração inflacionária. Existem uns estudos do Banco Central que chama pass-through. O que é pass-through? É a passagem. Se você tiver uma desvalorização da moeda perante o dólar, quanto disso afeta a inflação no Brasil? E eu vi vários estudos, e a média deles é de 30%. Então, se você tem uma desvalorização do dólar de 100%, você causa inflação de 30%. É essa a conta, tá certo? Não adianta você ter uma desvalorização do dólar se você julgar a economia na recessão, se você fizer o diabo a 4, vem inflação, né? E por isso nós temos inflação hoje com uma economia em recessão, né? A desaceleração do PIB, a partir de 2011, levou a um déficit público moderado em termos internacionais, né? E você tinha uma confiança internacional, apesar da grita da imprensa nacional, a nível externo. Bom, só que o que aconteceu, né? Com as políticas econômicas do senhor Joaquim Levy, nós tivemos primeiro uma recessão, né? Resultante da política econômica. Não só da política de recessão, mas principalmente, né? Quer dizer, não só por quê? Porque entra o fator político, a nível de incerteza, os empresários deixam de investir, né? Os consumidores deixam de consumir, isso agrava o processo recessivo, né? E com a paralisação das obras envolvidas nos problemas de corrupção, aí você tem um agravamento ainda maior da recessão, né? Com você combinando recessão e aumenta a taxa de juros, você leva a queda da arrecadação, tá certo? E aumenta o déficit público. Bom, a recessão também leva ao aumento do desemprego. Leva também à queda do salário real, ou seja, piora, obviamente, a distribuição de renda. Bom, agora, se você soma a crise política mais a crise de estabilização causada pela política recessiva, você tem uma redução da confiança internacional. A queda da classificação das agências no Brasil no período recente, né? Isso, por sua vez, leva à desvalorização cambial, né? Fuga para o dólar e aí aumenta a inflação. Bom, a recessão também reduz as importações e reduz o déficit externo. Isso é o aspecto positivo dessa história toda, né? A pergunta que a gente tem é essa, se valeu a pena. E isso aqui é um alerta. Então, nossa aqui acabou a palestra, mas nós ainda temos um adicional, que é isso aqui. Esse gráfico é muito preocupante. Isso é o comportamento das exportações brasileiras, né? A partir de setembro do ano passado, o que acontece? Elas estão desabando e vão desabar muito mais. Senão, por quê? A grande explicação para isso, e talvez nós tenhamos numa véspera de uma nova crise internacional. Aliás, o nervosismo dos mercados já aponta nessa direção. Porque o problema da China, né? Primeiro havia um processo especulativo, ainda é sustentado na Bolsa da China, né? Os valores de indicadores da Bolsa da China são insustentáveis, né?
O PL está muito alto. O que é PL? PL é a relação entre preço e lucro das empresas, preço das ações e lucro das empresas. Isso não pode ser muito maior do que a taxa de juros. Na China está bem maior. Então isso é um indicador de que alguma coisa está errada e que há um ajuste virá mais cedo ou mais tarde. Pode não ser agora, porque é por causa da intervenção do Banco Central chinês, por vários outros motivos, mas um dia virá, né? Então, o outro é que as importações da China, esse ano, em relação ao ano passado, caíram 16,6%. Só as importações, para vocês terem uma ideia disso, né? Só em termos do impacto sobre a Austrália, isso representa uma queda das exportações da Austrália de mais de 20% das exportações, e tem economistas que estimam que o PIB da Austrália, por efeito negativo sobre o PIB da Austrália, é de 10%. Sobre a Tailândia é 2%, sobre a não sei quem é 3%. Então você tem um efeito recessivo embutido nisso enorme. E aliado ao fato que a China ainda aumentou o dólar, quer dizer, as importações deles vão diminuir a mais ainda, então nós estamos talvez tenhamos um choque, né, provindo da China, um choque recessivo vindo da China. As exportações brasileiras de produtos minerais já caiu. Gente, eu estava com o dado na cabeça, 26%, eu acho, esse ano. 26%, é um número colossal. Então, o que nós temos? Nós temos um cenário mundial que é muito negativo. E se esse cenário negativo se verificar, e espero que não, né? A situação da economia brasileira vai piorar muito. Espero que o senhor Joaquim Levy não sobreviva até lá. Quer dizer, não como pessoa física. Como pessoa física, vida longa, né? Mas como ministro do governo. Exatamente. Mas como... Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.